Já. Boa noite, igreja. Como que só esse hino que a gente acabou de cantar aqui já dá uma pregação, né? O rei está voltando. E quando nós paramos um minuto para pensar nisso com seriedade, a hora que ele vai chamar o nosso nome, nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito tem que estar preparado para esse dia, irmãos. Amém? Abra a palavra do Senhor em Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3. Nós vamos ler aqui do versículo 1 até o versículo 17. Todos acharam? Eclesiastes, capítulo 3. Na minha Bíblia diz assim: há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar e tempo de colher, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de entristecer e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo de procurar e tempo de deixar de buscar, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. O que as pessoas ganham com tanto trabalho árduo? Viu o fardo que Deus pôs sobre toda a humanidade, e no entanto Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano, mas mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus, do começo ao fim. Concluí, portanto, que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Cada um deve comer e beber e desfrutar os frutos do seu trabalho, pois são presentes de Deus. E sei que tudo que Deus faz é definitivo, não se pode acrescentar ou tirar nada. O propósito de Deus é que as pessoas o temam. O que acontece agora já aconteceu antes, e o que acontecerá no futuro também já aconteceu, pois Deus faz as mesmas coisas acontecerem repetidamente. Versículo 16. Observei também que debaixo do sol há maldade, onde deveria haver justiça. Sim, até os tribunais são corruptos. Disse a mim mesmo, no devido tempo, Deus julgará tanto o justo como os perversos, por tudo que fizeram. Amém? Feche seus olhos. Deus, nós estamos aqui, Pai, essa noite, para declarar que o Senhor é o nosso Deus, Pai. Que o Senhor domina a nossa vida, que o Senhor domina tudo o que acontece conosco. Pai, nós queremos entregar agora esse culto, Senhor, nas Tuas mãos. Tudo que for falado a partir de agora, que seja da Tua vontade, Pai, para o aprendizado, Senhor, para a consolação dos Teus filhos. Deus, usa o Teu servo como instrumento, Pai. Não porque eu mereço, Senhor, mas pela Sua misericórdia, pela Sua graça. Porque só ela nos basta, Pai. É isso que eu te peço, e te peço em nome de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Irmãos, livro de Eclesiastes. Um livro muito difícil de ser compreendido. Se você lê na sua casa, são poucos capítulos, mas é um livro que vai ter certas afirmações, vai ter certas frases, e o escritor faz certas afirmações, que se você não tiver o contexto, se você não saber como ele foi escrito, por quem ele foi escrito,
fica difícil de você entender. Então, eu quero que você tenha um pouquinho de paciência. 30 minutos nós vamos fazer aqui, nós vamos falar de vocês sobre esse livro, e Deus vai me ensinar e vai ensinar vocês. Irmãos, quem escreveu esse livro de Eclesiastes? A palavra de Deus, nos primeiros versículos aqui do capítulo 1, vai nos deixar entender que foi Salomão que escreveu esse livro. Quem aqui sabe quem foi Salomão? Levanta a mão. Quero que vocês participem aqui. Quem foi Salomão? Vamos ver, quem sabe? Levanta a mão aqui. Então, por isso que a gente tem que fazer essa introdução, para que todos cheguem num nível e que daqui para frente a gente possa caminhar e entender essa palavra. Esse livro foi escrito por Salomão, filho do rei Davi. E Salomão, ele tem um particular, ele tem um relacionamento com Deus, aonde que ele assume um reinado do seu pai, o rei Davi, e Salomão faz muitas obras, e Deus abençoa a vida de Salomão. Mas antes dele começar o seu reinado, Deus, por causa do pacto que tinha feito com Davi, ele vem e fala com Salomão. E ele fala e pergunta para Salomão aquilo que Deus poderia fazer para ele. Então, se você ver lá vai estar lá em 1 Reis 3:7, vai ser um momento em que Deus vai fazer o pacto com Salomão, e Deus pergunta o que Deus poderia fazer para Salomão, porque Salomão, a partir de agora, ia estar reinando sobre Israel. E Salomão, então, ele pede sabedoria a Deus. Ele pede sabedoria porque ele relata em 1 Reis que ele iria ser rei sobre um povo difícil, ele iria ser rei sobre um povo que era desobediente, ele iria ser rei sobre um povo que, em resumo, ia dar trabalho. Então ele pede sabedoria para Deus. Então, nos versículos ali do capítulo 3 de 1 Reis, Deus vai falar assim: olha, eu vou atender o seu pedido, porque você não me pediu riqueza, porque você não me pediu vida longa. Porque a gente, muito, quando assiste uns filmes assim, tem aquela saudação, né? Vida longa ao rei, né? Porque ele quer que seu reinado dure para sempre, por muitos anos. Então ele não pede riqueza para Deus, ele não pede vida longa para Deus, e ele também não pede que Deus mate os seus inimigos, ou então que Deus aniquile os seus inimigos. Então ali Deus diz: olha, eu vou conceder o que você está me pedindo, que você não me pediu essas 3 coisas. Então Deus, ele dá para Salomão uma sabedoria muito grande. Então ele escreve esse livro de Eclesiastes. Agora, entendendo esse livro de Eclesiastes, você vai saber que esse livro, ele não é um livro profético, ele é um livro de sabedoria, igual existe o livro de Provérbios, igual existe o livro de Jó. E é um livro, não é um livro profético onde fala assim, ó, e Deus disse, e Deus falou assim, e Deus deu esse direcionamento. Não, ele é um livro onde que o sábio que está escrevendo o livro aqui, ele começa a relatar a percepção dele sobre a vida. Ele começa a relatar e escrever: olha, eu vi, eu senti, dessa forma que eu vi, eu entendo assim. Em Romanos capítulo 15 vai dizer que tudo que foi escrito serve para o nosso ensinamento, para a nossa consolação. Então é um livro que está na Bíblia Sagrada, só que quando você vai ler ele, você tem que ler sobre essa perspectiva. Você tem que ler sobre a perspectiva de um sábio que via a vida e começa a falar sobre ela, do seu ponto de vista. E quando você vai ler esse livro de Eclesiastes, irmãos, é muito interessante. Eu quero que você, se você é um cristão, ainda não leu esse livro, leia ele. Você vai ver que Salomão, com toda a sabedoria que Deus dá para ele relata, a palavra relata que ele foi um rei mais inteligente do que todos os outros. Em 1 Reis também vai narrar uma visita que a rainha de Sabá teve, e aí ela pode ver com seus próprios olhos e narrar e falar assim: olha, tudo que falaram de você, tudo que falaram da sua sabedoria, de como você governa Israel, tudo que falaram não é nem a metade. Agora eu estou aqui e posso ver com meus próprios olhos que é mais do que falavam a seu respeito. Então realmente foi um homem que Deus entregou sabedoria para ele.
Só que nesse livro aqui, ele começa a falar sobre as coisas da vida. E ele começa a querer entender e começa a dizer e pensar no significado do trabalho. Ele começa a entender e pensar sobre o significado de você ser honesto, sobre o significado de você ser sábio, de você ser tolo, de você ser justo ou ser injusto. E se você ler todo o livro de Eclesiastes, você vai ver então que ele começa uma empreitada sem fim. Ele começa então, como ele era um rei poderoso, e a palavra fala que ele não deixou de fazer, de realizar nada daquilo que os seus olhos queriam. A palavra vai narrar que ele começa em busca dessa satisfação. Então ele pensa assim: bem, eu vou ser satisfeito quando eu construir muitas coisas. Os capítulos iniciais vai relatar isso. Então diz que ele constrói muitas coisas, ele constrói muitos edifícios. Só que aí ele pega e pensa e fala: olha, depois que eu construí tudo isso, eu vi que isso era apenas vaidade, e que isso era apenas ilusão. Aí então ele continua nessa empreitada dele sem fim, e ele pensa: não, mas eu vou obter satisfação, eu vou buscar, eu vou encontrar satisfação, mas é nas riquezas. Então ele acumula muitas riquezas, e depois de acumular muitas riquezas, ele chega na conclusão que tudo aquilo é insensatez. Que da mesma forma que ele, que é um rico, vai morrer, o que é pobre vai morrer. Ele chega numa conclusão que melhor é o jantar de um simples, uma comida simples, do que um banquete, às vezes, do rico, porque aquele simples, ele vai pôr a cabeça no travesseiro e vai dormir. Mas o rico vai ficar preocupado como que vai fazer para não perder o que conseguiu juntar. Vai ficar preocupado: onde que eu ponho, tiro, tal. E ele vai chegando numa conclusão, uma atrás da outra. Agora ele fala assim: não, mas eu não achei o prazer, eu não achei a satisfação da vida, ou eu não achei o sentido da vida na construção, na riqueza. Só que, então deve ser o prazer. Então eu acho que eu vou. Então a palavra vai falar que Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas. Quem sabe fazer conta aí? 700 com 300. Irmãos, o homem teve 1000 esposas. Isso é uma coisa sobrenatural. Homem de fé. Mas então ele começa a ir atrás do prazer, ele começa a ter relação de tudo quanto é forma, com todo tipo de mulher, de todo tipo de nação, de todo tipo de conhecimento, e ele começa a ir atrás desse prazer sem fim. Só que ele pega e conclui que também não achou prazer nisso. Então ele fala: não, mas eu vou então me satisfazer na sabedoria. E vai ter mais conhecimento, e vai ler mais, e vai conhecer mais, e vai ler mais, e vai isso e aquilo. E ele também chega na conclusão, irmãos, que a sabedoria em excesso, e que o aprendizado em excesso, também não trouxe essa satisfação para ele. Então você veja que é um homem que foi muito famoso, que foi muito rico, e que chega numa certa idade, e que chega numa altura da vida, um homem sábio, com a sabedoria entregue por Deus, mas que chega num ponto da vida que ele olha para tudo aquilo que ele fez, e ele começa a ter algumas conclusões que na hora que você vai ler, que ele está bravo, ele está nervoso, ele está revoltado. Ele chega a pensar assim: mas como pode eu trabalhar a minha vida inteira, juntar muitos bens, muitas posses, e depois eu morrer, e deixar meus bens tudo aqui para quem não trabalhou, para quem não fez nada? Ele acha um absurdo, como que isso pode acontecer? Mas veja, uma perspectiva de um homem, olhando para tudo que aconteceu na vida dele, e lá no final da vida, ele chega numa conclusão, que tudo que ele fez foi em vão, e que tudo que ele fez foi como um vento, e que tudo que ele fez foi sem propósito. Então agora nós vamos
você está entendendo então qual que é o pensamento dele nesse momento. E você está entendendo também que não é um livro profético, não é umas conclusões que Deus está dizendo, olha, isso não vale a pena, que Deus está declarando que isso não é uma conclusão dele como homem. Amém? Vocês estão comigo até aqui? Vamos fazer a leitura aqui de alguns pontos. Porém, o que está escrito aqui no capítulo 3 é uma sabedoria. São versículos e são temas que nós, como a própria Bíblia diz, Eclesiastes está aqui na nossa Bíblia, e ela serve para nos consolar e para nos ensinar. Então, ele tem essas conclusões aqui, olha, há tempo para tudo, há tempo para nascer e tempo para morrer. Veja então que aqui ele começa de uma coisa boa que acontece na nossa vida, uma circunstância da vida, coisa boa que é nascer. Quem concorda que nascer é melhor que morrer? Alguém concorda ou não? Todo mundo prefere morrer. Então é o seguinte, olha, há tempo de nascer e há tempo de morrer, há tempo para tudo. Há tempo de plantar e tempo de colher. Há tempo, irmãos, que nós temos que trabalhar, que nós temos que plantar, mas há tempo que a gente tem que colher. Não adianta você ter um campo muito grande, um campo muito fértil, e que você planta mais do que você pode colher. Porque o que vai acontecer com o fruto daquela plantação? Vai morrer no pé. O que vai acontecer com aquilo que você plantou, aquilo que você cuidou, com grande esforço? Vai morrer no pé. Você não vai, o quê? Não vai poder satisfazer, e não vai poder ser recompensado disso que Deus permitiu que você fizesse. Há tempo de matar e tempo de curar. Quando você vai ver ele dizendo isso aqui, você vai ver o seguinte, olha, um criador de gado, tem hora que você está na fazenda lá, você vai chegar, o boi está com alguma coisa, está com algum machucado, machucou numa cerca, deu um verme, deu um negócio, você vai lá, você cura, mesmo que depois aquele boi vai ser morto, para ser vendido, ser abatido. Então veja, mesmo que depois vai matar, mas há tempo de curar e tempo de matar, é isso que ele está dizendo aqui, há tempo para tudo. Há tempo de derrubar, agora ele começa, do contrário, há tempo de derrubar e tempo de construir. Irmãos, na nossa vida não é diferente. Há tempos de construir, há tempos que nós estamos empenhados em construir, de crescer, mas há tempos que tem coisas que a gente constrói na nossa vida que passou da hora da gente derrubar. E passou da hora de você olhar para aqui e falar, olha, como um celeiro numa fazenda, como uma construção que já não é mais apropriada para aquele objetivo. É hora de derrubar. Aquela construção agora ela não serve mais para aquilo que ela foi feita. Então agora é tempo de derrubar. E outra hora é tempo de construir. Olha, há tempo de chorar e tempo de rir. Muitas vezes, irmão, nós achamos que a nossa vida, porque de repente nós somos cristãos, e que a nossa vida é só riso, e que a nossa vida é só alegria. E nós não estamos preparados para a tristeza. E nós não estamos preparados para chorar. Porque, irmãos, rir é contagiante. Rir, na hora se eu começar a dar uma risada daquela bem gostosa, assim, quem está do lado já dá aquela, já ri um pouquinho. É contagiante. Agora o choro não é contagiante, não. O choro, se você não entender o que está acontecendo, se você não tiver um pouco daquele sofrimento, você não vai chorar junto. Se você não tiver uma compaixão junto com aquela pessoa, você não vai chorar junto com ela. Então é tempo de rir e há tempo de chorar. E muitas vezes nós não dividimos isso. Às vezes é o tempo de chorar, é o tempo de estar nos pés de Jesus, chorar, dizer aquilo que precisa ser dito, entregar nos pés de Jesus aquilo que precisa ser entregue, reconhecer a sua dificuldade, reconhecer o seu problema, reconhecer aquilo que você não dá conta, que você precisa de Jesus, que você precisa de Deus na sua vida, chorar, mas há tempo de rir, porque também tem gente que só acha que é tempo de chorar. E na hora que está tudo bem, na hora que Deus está provendo para a sua vida, na hora que Deus está te abençoando, na hora que Deus te proporciona algo bom, na hora que Deus proporciona
algo na sua vida, você não sabe rir, você já aprendeu, você só sabe ficar amargurado, você só sabe ficar ruim. Isso acontece ou não acontece, irmãos? Acontece. Há tempo de se entristecer e tempo de dançar, é o que a gente acaba de dizer. Há tempo de celebrar aquilo que Deus fez na nossa vida. Há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Irmãos, numa pedreira, está lá aquele bloco de pedra. Primeiro você tem que pôr um dinamite lá e explodir. Então primeiro você tem que espalhar, para depois você ajuntar aquelas pedras e construir. Amém? Primeiro você quebra e espalha, depois você ajunta e constrói. Na nossa vida, tem hora que você tem que espalhar. Tem hora que não é o momento, tem momentos na nossa vida que você tem que dar um basta. Tem momentos na nossa vida que você tem que dar um chega. Tem momentos na nossa vida, porque aqui, esse livro, o sábio está falando sobre a nossa vida humana, sobre os nossos relacionamentos, sobre as coisas da vida. Ele está pensando na vida. E assim como ele diz aqui, na nossa vida a gente tem que ter a convicção da hora do basta, da hora de espalhar, e a convicção da hora de juntar. Vamos continuar aqui e eu vou estar aplicando isso na nossa vida. Há tempo de procurar e tempo de deixar de buscar. Há tempo de guardar e tempo de jogar fora. A minha esposa trabalha com organização de lar, e a coisa mais comum na vida das pessoas, a gente só quer guardar. A gente não sabe jogar fora. A gente não sabe reconhecer aquilo que não serve, ou aquilo que você não precisa, aquilo que não faz parte mais do seu guarda-roupa, da sua vida, de tudo. Agora, guardar a gente sabe. Agora, jogar fora, a hora de jogar fora aquilo que não convém mais, a gente não sabe fazer. Há tempo de rasgar, tempo de remendar, tempo de calar, tempo de falar. Irmãos, isso aqui é uma coisa que a gente gosta de falar, a gente gosta de falar muito, mas tem hora na nossa vida que é tempo de calar, é tempo de pensar, é tempo de planejar. Em resumo, nessa primeira parte que a gente leu, você vai ter uma convicção, então, que o sábio aqui, o escritor, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que a nossa vida é feita de fase. Ele está trazendo aqui uma revelação que a nossa vida é feita de fases. É feito de fases que vai de nascer a morrer, quer dizer, do bom para o ruim, e é feito de fases também que é do ruim para o bom. Então, se a gente começar a entender isso na nossa vida, você vai começar a entender e compreender e aceitar, de repente, alguma coisa que acontece na sua vida, e que muitas vezes você pode dizer assim: gente, mas Deus não está fazendo, não está resolvendo o meu problema, Deus não está comigo, eu oro, eu vou na igreja, eu faço isso, faço aquilo, mas tem situação que é diversa, que veio, que chegou na minha casa. Irmãos, a nossa vida é feita de fase. A nossa vida ela é feita de ciclo. E esse ciclo é ciclo de alegria e ciclo de tristeza. É ciclo de coisa boa e é ciclo de coisa ruim. Eu estava pensando nessa palavra aqui, aí eu acompanho, às vezes meu filho joga um videogame lá, alguns aqui também jogam, e nesse jogo é um jogo de atirar, de soldado, um mata o outro, ou um morre, e qual que é a finalidade? Aquele grupo que conseguir ir até no final do jogo ganha. Matou os outros, continuou, ficou no final do jogo, ganha. E de vez em quando aparece um povo lá que você pode atirar nele lá que ele não morre. Aí eles chamam de hack, diz que é hack. O que é isso? É um hacker lá, é alguém que faz uma programação no computador e que ele distorce o jogo, aonde que ele atira nas pessoas e as pessoas morrem, e na hora que atira nele, ele não morre. O que é isso? Ele está querendo burlar a regra do jogo. Ele está burlando, porque a regra do jogo é matar e morrer. Assim a nossa vida é da mesma forma. Às vezes nós queremos só tempos de topo, só tempos no monte. Nós não queremos o quê, irmãos? Tempos no vale. Muitas vezes a nossa vida, nós queremos driblar a regra do jogo.
Nós queremos que só aconteça coisas boas com a gente. Nós queremos passar só por coisas, só por prosperidade, ou só por bênçãos. Só que 1000 anos antes de Cristo, quando o sábio descreve isso, coisa que ele visualizou, e ele diz o seguinte, olha, com indignação, ele fala assim, olha, mas eu vi justo, pessoas que trabalhou, que fez tudo certinho, e morreu cedo. E eu vi pessoas injustas, que fizeram tudo errado, e morreram velhas. Irmãos, nossa vida é feita de ciclo. A nossa vida é feita de altos e baixos. Independente se você é cristão, independente se você está em comunhão com Deus, a grande diferença é que o escritor aqui não tinha. A grande diferença que o escritor aqui não pôde, não sentia, é que ele aqui não tinha a graça de Deus com ele. Então, na hora que ele vê tudo isso aqui, mas sem ter a graça de Deus, sem ter a graça de Jesus, então ele pensa que tudo é em vão. E é uma coisa que no nosso pensamento já não é assim. Irmãos, se a nossa vida é feita de topos e de fundos, de coisas boas e de coisas ruins, e que nós temos que saber que nós vamos enfrentar isso, então nós temos que o quê? Começar a valorizar os dias bons. Nós temos que o quê? Começar a valorizar as oportunidades que Deus nos dá. Você já parou para reparar que a gente fica com problemas, a gente tem problema no trabalho, problema de relacionamento, e às vezes a nossa mente fica grudada naquele problema. Às vezes a nossa mente, você está no horário que você está jantando com a sua esposa aqui, ó. Você está no horário que você está ali com o seu filho, que era uma hora de você ter um relacionamento com o seu filho, que era um horário de você estar tendo um relacionamento com Deus, com a sua família, com a sua esposa, com o seu filho. Mas você está pegando todas essas mazelas da vida, que você pode estar enfrentando uma fase dessa, um vale desse. E aí o que a sua mente faz? A sua mente fica travando você, fica levando você para aquele problema como se ele fosse infinito. E naquela hora que você está ali na mesa com a sua família, que era uma hora de celebrar a Deus, era uma hora de dar graças a Deus. Senhor, graças a Deus por esse alimento, graças a Deus porque eu estou olhando aqui, eu estou vendo meus filhos aqui na minha frente, eu estou podendo desfrutar da companhia da minha esposa aqui na minha frente. Você está ligado num problema que é coisa circunstancial da vida. Como se aquele problema pudesse afetar aquele momento que você está vivendo, aquele hoje, aquele presente, aquele agora. Irmãos, vem cá, vamos dar um exemplo na prática. Vamos supor que você tem uma empresa que sexta-feira seus funcionários entraram de greve e que os seus fornecedores não entregaram os produtos e que você tem que entregar a mercadoria ou a produção da sua fábrica na segunda-feira. Aí você se encontra no sábado com todos esses problemas que aconteceu na sexta. Vai adiantar você ficar com esses problemas na cabeça, com esses problemas no coração? Vai adiantar você não servir a Deus com alegria? Vai adiantar você não se alegrar com a sua família? Vai mudar alguma coisa nessa circunstância? Vai alterar alguma coisa? E essas circunstâncias difíceis vão parar de acontecer? A partir do momento vai acontecer essa vez e nunca mais vai acontecer? Nunca mais você vai ter problema para resolver? Nunca mais vai acontecer algo ruim com você? E nós ficamos martirizando aquele dia ruim. Nós ficamos martirizando aquele dia ruim. Tem uma frase, irmãos, que diz assim: não há sol que sempre dure, e não há tempestade que nunca passe. Olha, não há sol que sempre dure, não há circunstância boa na sua vida que sempre vai estar boa. Mas também, isso é uma notícia, nossa, mas não vai ficar sempre bom nas circunstâncias da nossa vida? É uma notícia ruim, mas é uma notícia boa também. Não há tempestade que dure para sempre. Não há algo ruim que você possa estar vivendo que vai durar para sempre. Não há uma circunstância da sua vida ruim que vai durar de eternidade a eternidade. Amém, irmãos? Amém, igreja? Tem coisas que a gente, quando eu refleti nessa palavra, nesse final de semana, que eu quis trazer para os irmãos,
é porque a palavra de Deus, ela não é uma palavra que não fala do seu dia a dia, que não tem nada a ver com o seu trabalho, com o seu serviço, com a sua família. Não. Ela nos ensina como viver de uma forma ampla. Ela nos ensina a viver em todos os pontos da nossa vida. No final dessa leitura que a gente fez até o versículo 17, ele fala o seguinte: observei também que debaixo do sol há maldade, onde deveria haver justiça. Sim, até os tribunais são corruptos. Aqui então ele fica indignado, porque até os tribunais onde que teria que ter justiça são corruptos. Aí ele fala assim, disse a mim mesmo, no devido tempo Deus julgará a todos os justos, como tanto os justos como os perversos, porque por tudo que fizeram. Então aqui ele pede uma justiça de Deus. Irmãos, então nós temos que entender que a nossa vida é feita de fase, é feita de ciclo. Só que nessa perspectiva do autor aqui, ele não está com a perspectiva de Deus na questão da eternidade. Nessa hora aqui, ele não está na perspectiva da graça de Jesus. Ele não está na perspectiva que agora tudo que você faz, tudo que você passa, hoje você tem alguém junto com você para segurar a sua mão. Que tudo que você faz, apesar de você estar passando por essa dificuldade, você tem o Jesus Cristo com você. E nesse final desse versículo aqui, ele pede justiça, porque ele viu muitos ímpios que fizeram coisas erradas, e ele acha então que Deus está tardando a fazer a justiça, e fala como um sábio, mas ele não fala como um profeta. Então eu quero que você abra a palavra de Deus em Salmos. Agora eu quero que você note uma diferença. Você vai abrir em Salmos 90. Agora, note a diferença do sábio com uma pessoa agora. Não sei se na sua Bíblia está escrito aí, Salmo 90, oração de Moisés, homem de Deus. Não sei se está aí. Lá então ele termina pedindo justiça. Então agora você vai ver nesse Salmo 90, que o Salmo 90, Moisés, que teve à frente desse povo difícil também, que teve à frente desse povo que era um povo idólatra, que era desobediente a Deus, ele fala as mesmas coisas que o sábio falou, ele fala as mesmas coisas que Salomão falou, porém aqui ele já fala numa perspectiva com Deus. Aqui ele já fala numa perspectiva onde, em vez de pedir o juízo, ele pede a graça de Deus. Vamos ler aqui o Salmo 90. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio ao longo das gerações. Antes que os montes nascessem, antes que formassem a terra e o mundo e a eternidade, Tu és Deus. Olha, aqui ele exalta a Deus, né, dizendo que Ele é um Deus eterno, que Ele vive de geração em geração e que cuida do povo. Fazes as pessoas voltarem ao pó quando dizem, retornem ao pó, mortais. Olha, ele reconhece como humanos que a nossa volta, como humanos, como corpo aqui nessa terra, e sem Deus, que tudo realmente é vaidade, que vai voltar ao pó. Para ti, 1000 anos são como um dia, que passa breve, como algumas horas da noite. Irmãos, eu vou lendo e parando aqui, fazendo algumas reflexões com os irmãos. Para ti 1000 anos são como um dia que passa, breves como algumas horas da noite. Irmãos, tem vezes que a gente ora para Deus que está acontecendo algo muito difícil com a gente, como se a nossa vida desesperada, desesperado com aquela situação, com aquela circunstância, e achando que aquilo não vai passar, e achando que aquilo não vai se resolver. E aí você vai ler em Salmos aqui que 1000 anos para o Senhor são como um dia. Arrasta as pessoas como numa enchente. Elas são como sonhos que desaparecem. Aqui ele reafirma como, irmãos, que, olha, depois de tantos anos, quantas pessoas já nasceram, quantas pessoas já morreram,
Quantas pessoas Deus já trouxe para essa terra e quantas pessoas Deus já levou dessa terra? São como grama que nasce pela manhã brota e floresce, mas à tarde murcha e seca. Ele nos compara como uma flor que de manhã nasce, floresce, mas que de tarde já morre, muito rápido. Aí ele começa a falar sobre a ira do Senhor. Ele diz: somos consumidos por tua ira, ficamos apavorados com a tua fúria. Tu pões diante de ti os nossos pecados secretos, e vês todos eles. Aqui, irmãos, ele reconhece que na presença de Deus nada fica encoberto, nenhum pecado, nada, nem aquele mais escondido. Ele te conhece no mais profundo do seu ser, e que a ira de Deus, ela tem que ser feita sobre esse pecado, e ele reconhece essa ira de Deus. Diz assim: passamos a vida debaixo da tua ira, e terminamos nossos dias como um gemido. Recebemos 70 anos, alguns chegam aos 80, mas até os melhores anos são cheios de dor e desgosto, e logo desaparecem e nós voamos. Então aqui ele está reconhecendo que a gente vive 70 a 80 anos, e que muitos desses dias é de dor e desgosto. Quem conhece o poder da tua ira, grande é a tua fúria, como o temor de que és digno. Ajuda-nos, agora começa uma parte interessante, que aqui já é o profeta falando. Ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivemos com sabedoria. Guarda isso, irmãos. Ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivemos com sabedoria. Ó Senhor, volte para nós. Até quando te demorarás? Deus então, ele escancara o nosso pecado na frente dele. Existe uma ira a ser consumida, existe algo que precisa ser corrigido. Então ele está dizendo aqui: Senhor, eu reconheço a sua ira sobre os meus pecados, mas até quando o Senhor vai ficar distante de nós? Volte para nós. Até quando te demorarás? Tem compaixão dos teus servos, tem compaixão dos teus servos. Satisfaça-nos a cada manhã com o teu amor, para que cantemos de alegria até o final da vida. Dai-nos alegria proporcional aos dias de aflição. Compensa-nos pelos anos em que sofremos. Que nós, teus servos, vejamos teus feitos outra vez. Que nossos filhos vejam a tua glória. Seja sobre nós a bondade do Senhor nosso Deus. Faz prosperar os nossos esforços. Sim, faz prosperar os nossos esforços. Irmãos, Moisés aqui, ele reconhece tudo aquilo que Salomão falou. Porém aqui, ele nos dá uma esperança, e ele nos revela o quê? Que aquela angústia e aquela sensação de vida sem sentido, e aquela sensação de vida sem propósito, aquela sensação que tudo que a gente faz, que tudo que a gente fez não tem motivo, não tem propósito, agora com Deus existe um propósito. Agora com Deus existe um propósito de adorar a Deus, existe um propósito de viver com Deus. A partir de agora, tudo que a gente faz é para a honra e glória desse Deus que nos ama, que nos salva e que nos abençoa, que abençoa a nossa família. Põe aqui na tela para mim Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Mas Cristo, que nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por todas as nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Irmãos, a nossa vida na perspectiva humana, eu queria chamar o pessoal do louvor aqui na frente, já são 6:05. A nossa vida
ela é feita de altos e baixos. A nossa vida, quando é olhada de uma perspectiva simplesmente humana, ela não tem razão de ser. O seu trabalho não tem razão de ser. Aquilo que você planeja não tem razão de ser, porque tudo vai acabar na morte. Para pensar, se não existe Deus na minha vida, se não existe Deus na sua vida, o que sobra, irmãos? Se tem um filósofo que vai dizer o seguinte: se Deus não existe, então tudo é permitido. Veja, se Deus não existe na minha vida, se Deus não existe na sua vida, então tudo é permitido. E ao mesmo tempo, nada tem sentido. O que você faz, o que você ganha, o que você ajunta, você percebe que então a visão do sábio, quando você tira Deus da perspectiva, é uma visão realista, porque tudo que você faz, tudo que você ganha, tudo que você junta, você deixa para outro. Tudo que você faz, tudo que você trabalha, se você não tem o prazer em Deus, se você não tem alegria, se você não consegue usufruir daquilo que Deus proporcionou para você, então não tem sentido de ser. Então eu quero que nessa noite, é uma reflexão da nossa vida, porque isso é o que acontece conosco. O nosso coração, ele é enganoso. O nosso coração, ele nos deixa insatisfeito quando era para nós estarmos satisfeitos. O nosso coração, ele nos deixa com medo quando era para a gente ter confiança. O nosso coração, ele nos deixa ansioso quando era para nós descansar em Deus. O nosso coração, ele nos deixa triste quando era para a gente estar celebrando. Isso acontece com você ou não acontece, irmão? Porque se você vê a circunstância que está te deixando triste, e você... Eu estava pensando hoje à tarde no seguinte: a gente vive uma vida, parece que num zoom próximo, muito próximo. É como se tivesse uma lente aqui, olhasse esse copo d'água bem assim de perto. E aí você olha só aquela perspectiva muito de perto. E você não abre o leque, não tira esse zoom. Às vezes você está com aquele problema, olhando para ele, como se fosse a sua vida inteira aquilo. Agora, na hora que você dá um passo para trás, na hora que você abre esse zoom, na hora que você começa a ver que aquela circunstância é mais uma das circunstâncias, é mais uma dos ciclos da vida que você vai passar. E aí você começa a contemplar tudo aquilo que Deus fez na sua vida. E você dá um passo para trás, você contempla como que Deus foi bom para você, como que Deus foi bom para a sua família. E o mais importante, que a nossa esperança não está naquilo que nós conquistamos. A nossa esperança não está naquilo que nós temos. A nossa esperança, irmãos, foi conquistada lá na cruz do Calvário, por aquele, como diz em Gálatas, que morreu a nossa morte, que pegou toda essa ira de Deus que no Salmo fala, e que o Moisés no Salmo ora, e diz: Senhor, até quando o Senhor vai tardar em estar conosco? A nossa esperança está que Ele não tardou, irmãos. Ele mandou Jesus Cristo. E Jesus, então, Ele entra na minha vida e na sua vida. E essas perspectivas frias de quem olha a vida apenas num prisma humano passa a ter outro significado. Levante em nome de Jesus.